Olá, eu sou o professor André Augusto, mestre em administração de empresas. Bem-vindo a esse terceiro vídeo. Se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores em que nós comentamos sobre o sócio torcedor remunerado e a introdução da nossa IPO, o fundamento dela, assista aí os vídeos, tá certo? Você encontra o link na descrição desse vídeo ou aqui em cima na nossa landing page. Muito bem. O que nós modelamos agora? É um modelo inicial do potencial que uma IPO pode gerar, né? Uma decisão do clube de futebol empresa, tem que ser um clube empresa, então ele tem que sair do modelo estatutário e ir para o clube empresa e, consequentemente, a lei sendo regulada é melhor o termo, né? A lei sendo regulada, esse time se apresentar ao mercado financeiro como o primeiro, né? Espero que sim, né? Vou fazer o modelo aqui para o Cruzeiro Esporte Clube, né? Que já existe um grupo aí do Regueiro Gigante para a monetização disso tudo. Então vou explicar aqui como nós podemos mobilizar esses recursos financeiros. Então fiz aqui uma prospecção de 7 milhões e 200 mil torcedores, lá na sócio torcedor remunerado com 5 milhões de torcedores, né, aderindo, e aqui no caso nós vamos convidar esse torcedor a utilizar mais o cashback, aderir oficialmente por uma joia, né, desse fundo financeiro, que pode ser um projeto paralelo ou um projeto contínuo aos primeiros que nós vamos formar, tá certo? André, esse projeto depende do clube ser um clube empresa? Sim, depende do clube ser um clube empresa e de um clube decidir pela IPO. Se por acaso o clube não decidir por isso, o recurso é do fundo financeiro. Então, se ele não for fazer a IPO, ele pode, né, investir em ações no mercado de capitais de outros negócios, de outros projetos para monetizar, ou ele pode distribuir também dividendos, né, na saída dos seus sócios, na comercialização, né, o associado ele pode vender a sua joia, né, a sua cota de adesão ao clube de investimentos, por exemplo, e sair. Obviamente eu construí para que o negócio dê certo, não para que o clube não queira. Caso o clube não queira ser uma empresa do futebol e não queira realizar a IPO, efetivamente o recurso financeiro vai ficar, o dinheiro vai monetizar, ele vai ser investido, obviamente, aplicado, e, consequentemente, os associados poderão ter retorno. Mas o objetivo maior é que haja a transferência desse recurso para o clube de futebol, que é a causa que reuniu todos esses torcedores aí nessa iniciativa. Então, basicamente, a primeira perspectiva é que tenhamos aí cerca de 8 investidores fundadores. Podem ser pessoas físicas? Podem, mas é muito interessante que sejam empresas, né? Investimento empresarial, empresas que tenham interesse em participar disso. Nós modelamos a cota para R$429 mil, que vai dar R$3.432 mil, que já aportam no fundo, que vão custear, não é? R$336 mil vão custear o marketing, para que isso seja divulgado e o sistema de boca a boca digital funcione. Então a gente tem que produzir material para os torcedores. E R$336 mil para o sistema de cadastro do sócio torcedor e de abertura aí das cotas e da divisão de cotas por meritocracia. É um sistema que faz isso via rede social de marketing, que depois nós podemos aprofundar mais também, conforme o interesse de avançar. Então nós vamos transformar esses R$429 mil em cotas, né? Em 429 mil reais vezes 8, vai dar 3.432, então daremos 3.432 mil cotas divididos por esses 8 investidores. 300 mil cotas ficam também, além do capital, a gente traz também tanto a Toro, né, que é a idealizadora do projeto, como a empresa de marketing e a empresa da IPO. Nós temos conversas bem avançadas com empresas interessadas em participar disso. Adiantamos 100 mil cotas para eles também, eles passam a ser cotistas do nosso fundo, ok? E aí somaremos aí cerca de 11.732 mil cotas a serem trabalhadas no crescimento disso. Então como é que funciona? A adesão é simples, gente. A cada vez que existe a adesão, ou, entre aspas, né, um torcedor investe em uma cota associativa do fundo, uma parte desse recurso, ela monetiza para os conselheiros, aqueles que conseguiram alcançar uma meta, né, de ser indicados até a segunda geração dentro do sistema,
e efetivamente também ele passa a ter um poder de decisão maior no conselho do fundo e a votar digitalmente também nessas iniciativas. Qualquer pessoa pode chegar a essas 100 cotas, basta que ela divulgue, né, e um torcedor vai cadastrando o outro. Lembrando que o sócio torcedor remunerado é sem custo e a adesão na cota de investimento para IPO, ela é voluntária, tá certo? Ela não é obrigatória, ok? Continuando então, uma vez que esses R$40 são aportados, como eu mostrei no slide anterior, é feito um split desse valor. Então R$2 vão para o sistema da mesa de conselheiros e da cotização do ID0, que é o primeiro cadastro, que não é de ninguém, não é de ninguém, existe o ID0 que é cotizado, existem os conselheiros, que são os primeiros que fazem adesão para formar o fundo financeiro da Futura IPO, e depois a massa de torcedores cadastrados dentro do sistema aí, tá certo? Sistema tecnológico, digital. O Indique 10, como eu bem disse, então quando você adquire uma joia, né, uma cota de adesão ao fundo financeiro da IPO de R$44, quando você indica 10, R$4,40 vai para remunerar o seu retorno. Alguns clubes estão usando isso no sócio torcedor. Você indica alguém, a pessoa fecha, você recebe um cashback direto e aí zera aquele investimento que você tem. E o interessante é que cada vez que uma cota de R$44 ela é investida, a primeira gera 15, né, para receber o cartão físico do programa, que é vinculado à conta digital, é um cartão normal, né, de meio de pagamento. A gente pode depois, as cotas excedentes, elas vão gerando também cashback dentro do sistema para os próprios torcedores, o que é muito interessante também. E aí você pode adquirir 10, 2, 100, 1000 cotas, né? São 8 milhões de cotas, né? Acho que eu coloquei aqui 8 milhões, deixa eu ver. Isso, são cerca de 8 milhões de cotas comercializadas, na verdade 11 milhões 732, né? Então tirando as iniciais vão dar 8 milhões de cotas. Então até fechar as 8 milhões de cotas, as pessoas vão comprando. O ideal é que cada sócio torcedor remunerado acumule R$44 e compre lá dentro com seu cashback uma cota. Ele vai receber, provavelmente, vai converter essa cota lá no futuro em ações do time, pode resgatar isso, vender na Bolsa de Valores ou receber dividendos, né, na distribuição. Espero que as coisas funcionem assim e as ações deem bem. Então a gente tem que mandar o cartão para a residência da pessoa, existe um sistema de credenciamento no Banco Central para isso, né? Porque o cartão envolve um meio de pagamento, e as cotas excedentes do mesmo titular, elas geram, esse valor aqui gera cashback para o fundo, cashback também para o sócio torcedor remunerado. O fundo financeiro monetiza R$20, então R$20 dos 44 vão lá para a capitalização do fundo, e R$2,60 é a parte do gestor do sistema que controla todo o processo. Então existe aí um custeio administrativo da operação, para, obviamente, eu espero que esse fundo ele tenha um conselho, né, uma gestão, mas ele possa também fazer o custeio administrativo dos sistemas envolvidos para gerenciar esses recursos financeiros. E aí vem, a partir do momento, né, a gente chega aí a 1 milhão, 2 milhões e meio de torcedores numa meta 3, ou 2 milhões e meio de cotas vendidas, né, pode ser que menos torcedores comprem mais de uma cota, a gente já tem condição de lançar a IPO. Então, no primeiro momento, com 1 milhão de cotas, nós conseguimos a monetização inicial, certo? Para o lançamento. Com 2 milhões e meio já temos um recurso no fundo de 582 milhões de reais, que já é significativo, inclusive para o time, né? Bem significativo. E com 5 milhões de reais passamos de 1 bi aí e alcançamos. Se pensarmos numa valuation, né? Quanto que vale, por que vai valer a pena separar o clube de futebol e o clube social? Numa perspectiva de valuation de 2 bilhões de reais e fazendo uma composição do clube empresa, para que, uma vez que a dívida seja quitada, né, o clube social não seja a maioria, não concordo dele ser a maioria, acho que a maioria tem que ser do clube empresa, mas ele pode continuar com ações sim do clube de futebol, é permitido. Então eu fiz uma divisão básica, né, de 77 milhões, mais ou menos, de cotas, ficando 51% para o clube empresa, 18,75% para o fundo financeiro, que pega o recurso do fundo, compra as ações na IPO e distribui essas ações para os seus associados lá em cima.
né? De modo que ele possa receber a ação. Se ele quiser sair do sistema, ele vende a ação, sai, exerce o lucro dele. Então podemos prospectar aí até essas 8 milhões de cotas serem comercializadas, não é? E cada R$ 44,00 se transformar numa cota do fundo. Quando o montante do dinheiro for arrecadado e a valuation for realizada, eu fiz um cálculo aqui mais ou menos que temos uma expectativa aí dessa ação chegar até 8,95, uma valuation aí de 2 bilhões de reais. E aí uma proposta financeira, né, com o clube empresa ficando com 51% e o resto dividido, o torcedor e o investidor inicial poderia justamente oferir aí um benefício ou na distribuição futura de dividendos, ou mesmo depois da IPO, vendendo a sua cota que foi transformada em ação, vendendo, conforme o volume que ele tenha, vendendo essas ações no mercado de capitais normalmente, certo? Isso aí a gente pode detalhar depois mais a fundo, ok? O ideal é que com 100 mil torcedores a gente lance o sistema do ID0 e o posicionamento por meritocracia na rede, para sabermos, né, a origem de quem indicou os torcedores e startarmos aí o Indique 10 e ganhe o seu. Com R$ 1 milhão, eu acredito que nós tenhamos aí no primeiro ano com 1 milhão de cotas vendidas e 123 milhões de reais, possamos já interferir no custeio do clube com repasses de valor e aí eu espero muito mesmo que já seja um clube empresa e já tenha aí a preparação para quando a regulação da SAF e a IPO possa acontecer, o clube de futebol seja um dos primeiros, né, a entrar nesse processo. Com 2,5 milhões a 5 milhões de cotas, podemos sistematizar, eu acredito que com 5 milhões de cotas e 1 bilhão 472 milhões de reais no fundo, possamos fazer uma IPO e atrair muito o mercado financeiro com esses 25% de ações disponibilizadas, ok? Muito bem, eu sou o professor André Augusto, CEO da SCO Consultoria, staff de negócios e investimentos aí da Toro Comunicação e Eventos, uma empresa especializada em marketing aí e eventos esportivos. E estou à disposição aí, embaixo você pode ter acesso lá na página desse projeto, onde estão os vídeos também e a organização de mais informações interessantes sobre essa movimentação de recursos, quem somos também, as nossas empresas, mais um pouquinho sobre a gente. Agradeço a atenção de vocês, espero conversarmos aí e que efetivamente isso possa ser colocado em prática, porque somente o resultado vai provar que a ideia pode dar certo. Um abraço.